o tema da nossa live está fantástico, suicídio, uma visão sociológica. Vamos lá, amores. Hoje o tema é um tema bem pesado, né? Eu trato esse tema dentro das aulas de sociologia jurídica. E é sempre bom a gente fazer uma análise em relação aos suicídios, tá? Então, hoje, esse tema que a gente vai tratar, ele tem grande parte de cunho sociológico. E quando nós falamos no cunho sociológico, é em relação à sociedade, os vários tipos de sociedades que nós temos, ok? Queridos, hoje nós vamos tratar de um tema que se chama suicídio, uma visão sociológica. Para quem não me conhece, eu sou Silvia Vasconcelos e estou aqui hoje para tratar desse tema super interessante, muito interessante, trágico e que está acontecendo diuturnamente em nossa sociedade. E nós não podemos nos calar frente a isso. E como eu já gravei uma live aqui anteriormente, tratando sobre Sócrates, conheça-te a ti mesmo, para que a gente possa realmente se conhecer melhor, a gente também tem que aprender a lutar com vários tipos de, eu não gosto muito dessa palavra, mas poderíamos dizer demônios, que acabam acontecendo com algumas pessoas, tá? Então, são coisas ruins, períodos ruins, mas, como já dizia Heráclito, não há mal que sempre dure, não há bem que sempre dure, e nem mal que nunca se acabe. Então, vai passar. Fiquem tranquilos. Eu trago para vocês, neste momento, aqui hoje, o suicídio, uma visão sociológica. E como eu sempre faço, o meu queridão tá sempre aqui do meu lado, ó. O Hawaii é o dicionário da língua portuguesa. E no Hawaii, eu fui buscar cada palavra do tema da nossa live de hoje. Então, suicídio, ato ou efeito de suicidar-se, desgraça ou ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento de previdência. Como eu tinha dito, o suicídio na visão sociológica, a visão é o ato ou efeito de ver. É uma percepção do mundo exterior pelos órgãos da vista. São questões, interpretações, ou melhor dizendo, pontos de vistas, né, meus queridos? E quando nós falamos ponto de vista sociológico, o sociológico é relativo ou pertencente a uma sociedade. É próprio da sociedade, que usa os seus próprios conceitos e os seus próprios métodos. E quando eu falo isso, no primeiro momento, é extremamente importante que nós saibamos que, ao falarmos de sociedade, Auguste Comte, ele trabalhava, na realidade, ali para a busca de uma nova disciplina. E essa disciplina era a disciplina de sociologia. Mas Auguste Comte, ele ainda não sabia que se chamaria sociologia. Então, ele propõe o estudo da sociedade. E ao falar nisso, os outros doutrinadores falavam assim: para quê? Não há necessidade. Quando estudamos filosofia, estudamos a filosofia de uma sociedade. Quando estudamos a política de uma sociedade. E quando nós estudamos a economia daquela sociedade. Então, não haveria a razão de ser, de estudar ali uma disciplina que tratasse exclusivamente da sociedade. E, gente,
ele estava certo, quem estava errado eram os outros doutrinadores. Por quê? Na época, ele coloca um nome que se chamava física social. Mas ele não gosta desse nome. Fala, ai, credo, esse nome, 2 nomes para um nome de uma disciplina? E aí, quando ele escreve o seu livro, O Curso de Filosofia Positiva, ele vai citar pela primeira vez a palavrinha na qual nós sabemos que é a sociologia. E a partir disso, a disciplina passou a se chamar sociologia. E, gente, primeiro era um tipo só de sociologia, e depois passou a ser sociologia geral, e hoje nós temos sociologia geral e sociologia específica. E quando nós falamos nessa sociologia específica, nós sabemos perfeitamente que existem várias áreas. Então, por isso, houve sim esta necessidade de estudarmos a sociedade. Então, o objeto de estudos da sociologia é a sociedade, é estudar a sociedade. E o objeto de estudos da antropologia é estudar o homem no seu habitat natural, ok? Então, é sempre bom observarmos isso. Oi, Beca! Oi, Nelson, tudo bem? E como estamos falando de suicídios, nada melhor começarmos a tratar de um grande sociólogo que foi Émile Durkheim. Durkheim, que nasceu em 1858 e vem a falecer em 1917, ele tem uma história de vida muito importante. Por quê? Porque ele nasce numa região que se chama Epinal. Émile Durkheim nasce nessa região de Epinal, que é uma região que ficava na Alsácia. Gente, a Alsácia antigamente, ela pertencia à França. No entanto, com uma guerra franco-prussiana, vai haver uma separação. Aquela região que pertencia à França, a Alsácia, passa a pertencer à Prússia. E olha que interessante. Durkheim, ele nasceu naquela região. E quando nós falamos sobre as influências dali, da situação, do meio, o Durkheim foi extremamente influenciado naqueles períodos. Então, as obras que ele vem a escrever também sofrem influências ali de acontecimentos históricos daqueles períodos. O principal é o início da Terceira República em 1870. O que foi isso, Silvia? Gente, foi marcado por uma grande instabilidade política e social. Posterior a essa guerra franco-prussiana, que eu havia dito, em que a França perde essa região para a Prússia, a região da Alsácia, a população ela vai se sentir muito mal com aquela situação de sentimento coletivo de fracasso, de perda, de que nós não somos aqui bom o suficiente para o nosso governo, para o nosso país. Mas, gente, eles já não pertenciam mais à França, e sim à Prússia. E a partir daquele momento, começa uma reestruturação, uma reorganização política do Estado. Consequentemente, começa a implantação de medidas que vão revelar drasticamente esse rompimento. E rompimento, gente, de separações da igreja e do Estado, por exemplo. Antigamente, a igreja e o Estado ali, ó, tete a tete, lado a lado. Quando há esse rompimento, que a igreja fica para um lado e o Estado fica para o outro, já começa a trabalhar outros pensamentos também na cabeça daquela sociedade. E também vai deixar de existir uma instrução, uma educação, aulas de religião. Aí passa a ser proibido nas escolas. Eles já estavam acostumados com aquilo. E, gente, se pertencia à igreja e o Estado estava ali, ó, lado a lado, tete a tete,
a separação, o divórcio não existia. E vai passar a existir, porque na Prússia era permitido, na França não. E o que eles vão fazer? Eles começam a introjetar aulas de educação moral e cívica. Para quê? Para tentar preencher aquele vazio moral deixado pela proibição das aulas de religião, da instituição do divórcio. E tudo isso, essa separação de Estado e igreja. Gente, a cabeça das pessoas daquela sociedade vai sofrer drasticamente em relação a isso. Então, é claro que o Durkheim, ao escrever as suas obras, isso também vai refletir nas suas obras. O Durkheim, ele se forma em filosofia e ele vai estudar ciências sociais na Alemanha e ele vai ser o primeiro professor de sociologia em uma universidade francesa. Tá, gente? E eu sempre brinco com os meus alunos em sala de aula, falando assim, hoje é fácil dar aula de sociologia, mas vai dar aula de sociologia com ele, que foi o primeiro professor. E o que ele tinha que fazer? Experimentos, né, gente? Experimentava para ver estas situações. O Durkheim escreveu uma obra muito importante que se chama O Suicídio. E por isso, eu o escolhi como um doutrinador da sociologia para falarmos hoje, aqui na live, o suicídio, né, nessa visão sociológica. E eu embaso aqui a nossa live de hoje em relação à obra do Durkheim, O Suicídio. Ele vai trazer que os diferentes tipos de suicídio tinham uma vinculação com a integração do indivíduo no seio da sociedade. Gente, o Durkheim, ele trata dois tipos de sociedade, né? Uma sociedade simples e uma sociedade complexa. A sociedade simples, para o Durkheim, é uma sociedade tribal. Naqueles tipos de sociedades em que a divisão do trabalho era feita pelo gênero humano, o homem, a mulher, o adulto, a criança. Então, quando Durkheim coloca aqui esse tipo de sociedade, a sociedade simples, ele observa que nessas sociedades tribais, o homem vai caçar, a mulher vai cozer a caça. A criança maior vai mascar as raízes para fazer beberagem. A criança mediana vai tomar conta da criança menor. Observem que todos tinham funções, mas quando nós passamos a observar uma sociedade complexa como a nossa, é extremamente importante analisarmos que a divisão do trabalho não vai ser mais pelo gênero humano, o homem, a mulher, o adulto e a criança, e sim por especialidades, ok? A sociedade complexa é o nosso tipo de sociedade. A divisão, a separação de trabalho em si vai ser feito não mais pelo gênero humano, e sim pelas especialidades. Eu sempre brinco, por que eu leciono? Eu leciono porque eu me preparei para isso. E ao me preparar para lecionar, eu precisei fazer o quê? Especializações. Então, eu fiz 3 graduações, uma especialização, 2 mestrados, um doutorado, para quê? Para lecionar. Exclusivamente para isso. E são o quê? Especialidades, ok? Eu brinco com os meus alunos do direito, dizendo assim, olha, não é porque fomos aprovados no exame de ordem que somos doutor. Doutor é quem faz doutorado. Isso é uma especialidade. Na verdade, gente, um título para ser usado somente na academia, tá? Então, quando nós falamos nessas especialidades, se eu estou com problema na cabeça, eu vou procurar um neurologista. Se eu estou com problemas no coração, eu vou procurar um cardiologista. Especialidades. E por que veio essas especialidades, Silvia? Essas especialidades
por causa do número, a densidade populacional. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, é a nossa maior cidade do Brasil. Eu sei que tem outras pessoas fora do Brasil assistindo aqui, e a gente sabe que São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil. E é claro que, por maior que ela seja, nós sabemos perfeitamente que a gente vai ter vários tipos de trabalhos tão diferentes as profissões quanto que a gente olha assim e fala, nossa, nunca ouvi falar nesse tipo de profissão, existe? Aí a pessoa fala, existe, eu faço essa profissão. Então, ao falarmos isso, é primordial sabermos que hoje, nessa sociedade complexa, essa característica que são as especialidades, o saber fazer, por isso que, eu quero comer uma boa comida, eu vou num restaurante que tem um bom chefe, não é isso? É desta forma que a gente consegue separar esses dois tipos de sociedades. No entanto, com o passar do tempo, o que a gente observa? As sociedades, dentro da antropologia, as sociedades colocam rituais de passagem. E esses rituais de passagens é extremamente importante sabermos. Como assim, Silvia? Que ritual de passagem? Gente, muitas vezes as pessoas fazem piadinhas, não é isso? Em relação a esses rituais de passagem. Quais são? A gente nasce, cresce, fica bobo casa e depois morre. Brincadeira! Ok? São rituais de passagem. E ao falarmos dentro desses rituais de passagem, é saber que a sociedade vai exigir que façamos esses rituais de passagem. Lembrem-se, eu sei que eu tenho 18 anos, não é isso? Então eu sou uma adolescente. E quando a gente está lá com os 14, 15 anos, né? Ontem, por exemplo, assim como muitos de vocês aqui na nossa live, a gente vai observar que as pessoas perguntam assim, e aí, tá namorando? Não. Não tô. Então precisa arrumar um namorado. E aí, já casou? Não. Aí você arruma um namorado. E aí, quando vocês vão casar? Não, eu tô estudando. Não, mas você pode casar e continuar estudando. Aí a pessoa casa. Acabou de casar. E aí, quando que vai ter o bebê? Oi? Não, nós acabamos de casar. Não, mas tem que ter um filho. Aí a pessoa vai ter o primeiro filho. Gente, acabou de ter o primeiro filho, às vezes a mulher tá lá, toda inchada no hospital, que acabou de nascer o bebezinho, e tá lá, né, chacoalhando a criança, já chega a visita e pergunta assim, e aí? Nossa, parabéns! Quando que vai ter o próximo? Gente, a sociedade exige de cada um de nós rituais de passagem. Isso dentro da antropologia é chamado de ritual de passagem. Tá? E ao falarmos nesses rituais de passagem, um dos grandes problemas trabalhados por Durkheim é em relação à obra O Suicídio. Como assim, Silvia? Como assim, Silvia? Olha, antigamente as pessoas, quando não casavam, sabe aquele jargão, né? Aquele slogan famoso? Ficou para titia. Fábio lindão, olha lá, professora sua linda, nem vou ler o resto. Testinha. Vamos lá. Então, o que acontece? As pessoas, elas faziam o seguinte, exigia de cada um que cumprisse os rituais de passagem. Como? Quando você chega na idade de casar, antigamente, lembra, gente, está na Bíblia, quem que tinha que casar? Era a filha mais velha, o filho mais velho, para depois a caçula ou do meio casasse. Não poderia ser o inverso.
Quando nós falamos isso, a gente observa isso no decorrer dos anos, das mudanças de geração para geração. Ah, então isso também fica marcado nas pessoas? Fica marcado como um ritual de passagem. E, gente, o que era mais triste? Uma pessoa, quando não se casava, ela não havia cumprido um ritual de passagem. Hã? Sim! Significava que aquele indivíduo não estava integrado no seio daquela sociedade. E, gente, o mais triste é que a sociedade vai fazer o quê? Vai romper os vínculos. A sociedade vai isolar. E, gente, quando eu digo a sociedade, é primordial termos a certeza de que os próprios familiares faziam isso. Então, aquele famoso jargão ficou para titia, ficou para titio, vem da onde? Da seguinte forma. Quando uma pessoa não se casava e o irmão, a irmã mais nova se casava, tinha filhos. E esses filhos ficavam sempre com o titio ou com a titia sendo cuidado em casa. E quem ia para os bailes, para as festas da sociedade, era o casal casado. Ainda bem que mudou muito isso, viu, gente? Então, é importante a gente observar que a sociedade exigia aquilo. Quer dizer, hoje, a pessoa, quando casou, é ela que está em casa tomando conta dos filhos. Mas lá, antigamente, quem acabava tendo que tomar conta dos filhos eram os irmãos, os tios das crianças. E daí veio aquela expressão, ficou para titia, ficou para titio. Ah, por quê? Porque os pais chegavam na sociedade e perguntavam: oi, tudo bem? E as crianças vão bem? Vão! Ah, e onde estão? Ah, ficou com a titia, ficou com o titio. Por quê? Porque a própria família deixava essas pessoas de lado. A própria família não integrava aquela pessoa na sociedade porque não tinha se casado. E, gente, triste dizermos, mas essas pessoas, o que ia acontecendo? Elas iam ficando mal e se suicidavam. Ah, com isso, a gente vai observar 4 tipos de suicídios hoje, tá? O Durkheim também ele acreditava que por causa da sociedade exigir tantas coisas das pessoas, ele acreditava que era provocado um desregramento social. O que era isso? A pessoa que não cumprisse aquilo que a sociedade assim o exigisse, que não tivesse as mesmas condições, ele ia buscar mecanismos para atender os ditames da sociedade. Como assim? Sim, mesmo que fosse roubando, furtando, matando, extorquindo, mas que ele conseguisse ter o dinheiro para fazer aquilo que a sociedade estava exigindo, tá? Isso era um desregramento que o Durkheim trabalhava. Então, ao analisarmos isso, o Durkheim também colocava que esse desregramento que seria resolvida com a formação de instituições públicas capazes de impor aos membros da sociedade e eliminar estes conflitos. O que seria isso? Seria, por exemplo, o policiamento ostensivo. Faz com que iniba algumas dessas ações. Dudinha, tu tá atrasada, seja bem-vinda. Vamos lá. Então, quando nós falamos disso, é uma crise social em seu tempo. É uma crise na sociedade e que, muitas vezes, ocasionada por esses desregramentos.
Como eu dei o exemplo aqui do suicídio de pessoas que não se casavam, nós vamos ver apenas 4 tipos de suicídios: o suicídio egoísta, o suicídio altruísta, o suicídio anômico e o suicídio fatalista. 4 tipos apenas, tá, gente? O suicídio egoísta, o indivíduo vai permanecer isolado, sem nenhum vínculo social. Esse exemplo que eu dei em relação aos rituais de passagem e que a pessoa não se casou e cometeu o suicídio, vai ver, na realidade, esse é um tipo de suicídio egoísta. Por quê? Amores, o pretenso suicida, a verdade é uma só. Ele não quer morrer. Ué, se ele não quer morrer, Silvia, por que ele se mata? Caramba, se não quer morrer, não se mata. Gente, a verdade é que o pretenso suicida, ele dá sinais e ele quer que a dor pare. E o mecanismo na cabeça dele que a dor vai parar é o suicídio. Para alguns tipos de religiões, né, como o budismo, o espiritismo, nós vamos ver que essas pessoas que procuram o suicídio, que a vida não acabou aqui, que a vida vai continuar. Então, é importante que essa pessoa saiba que se estava em aflição aqui, vai continuar em aflição para aquelas religiões, de uma outra forma, vai dar continuidade nesses tipos de aflições. Então, para o Durkheim, esse é um tipo de suicídio egoísta. Por que egoísta? Porque a pessoa só pensou nele. Não pensou no pai, não pensou na mãe, não pensou nos irmãos, não pensou em ninguém. Na esposa, no marido, nos filhos. Só queria o quê? Que a dor dele parasse. Então, é um tipo de suicídio egoísta. Sem vínculo social com a sociedade. Oi, Wagner Rogério, dirigindo e me assistindo. Ah, muito bem, assim que eu gosto, lindão. Vamos lá. E o altruísta? Gente, o altruísta, ele é totalmente o oposto do egoísta. Acha? Como que pode existir, Silvia, um suicídio altruísta? Gente, o indivíduo, ele se encontra profundamente integrado na sociedade, naquela sociedade que ele está, que ele quer morrer por aquela causa. Como assim? Os homens bombas, os kamikazes, é o tipo de suicídio altruísta, tá? Vai morrer em nome de uma causa. Então, nós precisamos observar isso, tá? Nós temos também os suicídios anômicos. O que é isso? A anomia, o A é não, nomia é normas. Anomia vai significar uma ausência de normas, de regramento desta sociedade. E quando nós falamos de suicídios anômicos, são laços sociais que se unem, né? Que unem aqueles indivíduos entre si, estavam em desintegração. O que é isso? Em desintegração? Por quê? Porque é sintoma de uma crise moral da sociedade. Um exemplo de suicídio anômico. Uma pessoa que pertencia a uma alta classe social. Pertencia àquela alta classe social, quebrou, faliu, perdeu todos os seus bens e vai se suicidar. Gente, muitos aqui, como eu, né? Quem me contou essa história foi meu pai, tá, gente? Como eu tenho 18 anos, eu não me recordo disso. Mas muitos estão aqui e vão se lembrar perfeitamente, que tem mais experiência do que eu, do cinquentinha, não é isso? Do plano Collor. Eu falo sempre assim, a gente deitou rico e acordamos pobres. Por quê? Porque
Você deitou com dinheiro no banco, tinha gente que tinha vendido fazendas, casas para viver de rendas. E quando deitou, tinha muito dinheiro, e quando acordou, tinha cinquentinha. Não tinha mais nada. E aí, era um suicídio atrás do outro. E a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, de 1929, também é considerada como um tipo de suicídio anômico, tá, gente? Então, é sintoma de uma crise moral da sociedade. Muitas pessoas procurarão se suicidar porque não vai viver mais aquela vida que tinha anteriormente. Olha lá o Rogério, o Wagner Rogério, pensou em Jesus. Muito bem. E aí achou a minha live. Boa! Oi, Crenato, seja bem-vindo. É, Dudinha, presta atenção. Para não perder a hora. E, verdade, professora, meu pai passou por isso e todo o processo e nada até hoje. Pois é. Então, a gente precisa observar que muitos se suicidaram naquela época. Gostou, né, Wagner Menezes? É importante a gente saber porque as pessoas querem aliviar a dor, às vezes estão com vergonha. Por isso a gente fala que o suicídio anômico são, na realidade, sintomas de uma crise moral na sociedade. Como eu vou encarar a minha família? Aquela família que eu sempre fui o esteio, o sustento, e hoje eu quebrei a empresa, eu estou falido. Como que eu vou olhar para minha esposa, para os meus filhos? Gente, e aí vai procurar o suicídio. Lamentavelmente. Vamos lá. E o último tipo de suicídio que eu quero falar é o suicídio fatalista. O suicídio fatalista é o excesso de normas que regula a vida coletiva, que pode limitar em muito as ações dos indivíduos, que se vê, gente, tolhido, podado da sua autonomia, impedindo de fazer escolher coisas, por mais simples que seja. Por quê? Para alcançar determinados objetivos, eles não poderão escolher, porque quem vai escolher por eles é o próprio Estado. Oi, MH, seja bem-vindo. Oi, Wagner. Porém, o mais recente foi esse negócio do fim do mundo. Nós vamos tratar de vários aqui. Gente, esse tipo de suicídio fatalista, a gente pode encontrar como exemplo Cuba. Gente, quando nós falamos em Cuba, ali a gente encontra tipos de suicídios fatalistas. Por quê? Porque o Estado regra tanto ali a vida dessas pessoas que essas pessoas não conseguem viver ali. E vão procurar o suicídio? Vão. Nós temos casos já relatados pela mídia de 2 rapazes que eles começaram a treinar em pranchas de windsurf todos os dias, 3, 4, 5 horas por dia. Treinavam. Para que fazia esse treinamento? Esse treinamento era... As pessoas achavam que eles estavam ali só fazendo um esporte, e na verdade não era. Eles queriam chegar aos Estados Unidos, em ilhas próximas aos Estados Unidos. Então, o que eles faziam? Eles treinavam várias e várias horas por dia, meses a fio, para poder chegar do outro lado. E aí, esses dois colocaram, né, balas numa bolsinha, garrafinhas d'água, não cabia mais nada, e escreveram uma cartinha e deixaram lá. Um deles chegou numa parte do caminho, o tempo virou completamente, ele voltou. E o outro falou, eu prefiro morrer do que voltar. E aí,
Ele ficou perdido no mar. Dias depois, ele foi encontrado por pescadores, né? Com insolação, desnutrição, uma série de coisas. Foi levado ao hospital quase morto. Aí, quando estava lá no hospital, se recuperando, perguntaram para ele assim: mas como que você faz um negócio desse? Sabe o que ele responde? Ele diz o seguinte: eu preferia morrer do que continuar ali. Porque aqui eu tenho uma oportunidade de vida diferente. Então, ao pensarmos nisso, também é um tipo de suicídio fatalista, ok? E o Durkheim, ele coloca que essa consciência coletiva e representações coletivas, que é essa consciência, que é o conjunto de crenças e de sentimentos comum, a média da sociedade e desses membros de uma sociedade que, em um determinado momento da sua vida, nós poderemos chamar isso de uma consciência que vai fazer com que essa pessoa mude a sua vida, a extensão dessa sociedade, para fazer com que não fique mais na situação que estava, tá? Esta foi toda a visão sociológica e eu quero trazer, a partir de agora, alguns dados. No Japão, gente, é um número de suicídios maior. No mês de outubro do ano passado, foi constatado que o número de suicídios no Japão é maior do que o número de mortes ocasionado pela Covid-19. No mês de outubro de 2020, nós vamos encontrar este problema gravíssimo. Então, nós não podemos negar. É claro que a saúde mental é um assunto muito sério e que merece todos os olhares. Acontece, gente, que no Japão é uma das poucas economias, né, importantes a divulgar esses dados oportunos sobre o suicídio. E aqui eu quero fazer um parêntese, que o Brasil, nós entramos na rota dos países suicidas no ano de 2016. A partir do ano de 2016, nós passamos a entrar na rota de países suicidas. O que isso significa, Silvia? Significa que a gente começou a trabalhar muito mais forte o Setembro Amarelo. Lembra lá o lacinho? O Setembro Amarelo? Pois é. Então, por causa disso. Mas vamos voltar aqui aos dados dos japoneses, né? Os dados japoneses, nós podemos observar que esta percepção é um impacto muito grande das medidas pandêmicas que precisam ser tomadas em relação à saúde mental. E esses grupos, gente, são sim muito mais vulneráveis. Por lá, as estatísticas, o que o governo mostra, que o suicídio ceifou no ano de outubro de 2020, que é um mês apenas, hein, gente? Né? No mês, ocorreram 2.153 suicídios. Quem dá esse dado é a Agência Nacional da Polícia do Japão. 2.153 suicídios e a Covid-19, 2.087, segundo o Ministério de Saúde local. Então, a Covid não matou tanto quanto o suicídio. Então, há que se falar? Claro que temos que falar. A OMS, ela faz um alerta que o suicídio é a terceira causa de mortes de jovens brasileiros. Olha a idade, amores, de 15 a 29 anos. Então, é a terceira causa de mortes de jovens. Então, nós temos que ficar atento. O suicídio, ele não é um fenômeno recente, em hipótese alguma, mas os números têm impactado tão forte
os órgãos internacionais de saúde, que não há dúvidas, nenhuma dúvida. Estamos diante de um grave problema de saúde pública. E isso as pessoas não gostam de divulgar. Então, no Brasil, nós temos hoje cerca de 12 mil pessoas que tiram a própria vida por ano. Quase 6% da população. Tá? No mundo, são cerca de 800 mil pessoas cometendo suicídios anualmente. Tá? Então, nós temos que falar isso? Temos que falar isso. Então, não é por acaso, gente, que o dia 10 de setembro, ele foi escolhido como Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Ah, Edson, muito obrigada, pessoal. Não se esqueçam de deixar o seu like. Ó, amei a ideia. Eu esqueço de falar. Mandem seus aviõezinhos, convidem os amigos, os familiares. Deixem like, se inscreva no meu canal do YouTube. Tudo e um pouco mais, tá? Gente, então, nós já temos desde o ano de 2016, então nós já temos 5 anos da campanha do Setembro Amarelo. Então, não é por acaso, tá? No mundo, as notificações têm apontado que a cada 40 segundos há um suicídio. No Brasil, a cada 46 minutos, uma pessoa tira a própria vida. Uma realidade devastadora se identifica o perfil das vítimas. Por quê? A maioria é homem, negro, com idade entre 10 e 29 anos. Segundo os dados, gente, do Ministério da Saúde, tá? Avaliados nos últimos 4 anos e divulgados numa pesquisa no ano passado, no ano de 2020. Eu escrevi um livro de sociologia, eu e o professor Antônio Jonas, mas a gente acabou não publicando, a gente precisa rever, atualizar os dados para publicar. E a gente demonstra vários dados relacionados ao suicídio dentro da nossa obra. Na Bahia, no ano de 2010 e 2019, foram contabilizados, só no estado, hein, gente? 8.833 casos de lesões autoprovocadas por tentativas de suicídios. E 5.160 foram casos de suicídio. Então, os números que eu trago aqui são assustadores. No ano, passado, foram registrados 634 óbitos, por suicídio na Bahia. E esse ano, 384. Gente, nós não estamos na metade do ano, desculpa. Nós precisamos observar isso urgentemente. Nós não podemos nos calar frente a isso. Eu peguei um ranking, de 10 países com as maiores taxas de suicídio. Então, nós temos a Lituânia com 31,9 por cada 100 mil pessoas. A Rússia, 31 por cada 100 mil pessoas. A Guiana, 29,2 por cada 100 mil pessoas. A Coreia do Sul, 26,9 por cada 100 mil pessoas. A Bielorrússia, 26,2 a cada 100 mil pessoas. Suriname, 22,8 por 100 mil pessoas. Cazaquistão, 22,5 por 100 mil pessoas. A Ucrânia, 22,4 por 100 mil pessoas. Lesoto, 21,2 por 100 mil pessoas.
Letônia, 21,2 por 100 mil pessoas. Quais são os principais fatos que ocorrem? Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio todos os anos. E não dá para a gente se calar, gente. E acreditava, amores, que num período remoto, que se não falássemos do suicídio, o suicídio não aconteceria. Lê do engano. Então, não dá para jogar ali para baixo do tapete, tapar ali com o tapete e achar que vai estar tudo bem. Para cada suicídio, há muito mais pessoas que tentam o suicídio a cada ano. A tentativa prévia é o fator de risco mais importante para o suicídio na população em geral. E as pessoas não observaram isso ainda. O suicídio, essa causa que mata tantos jovens, tantas mortes, gente, entre jovens, lamentavelmente, 79% dos suicídios no mundo inteiro ocorrem em países de baixa e média renda. Os suicídios, eles são provocados, na sua maioria, por ingestão de pesticida, enforcamento, armas de fogo que estão ali e deixam de fácil acesso, né? São mais comuns em suicídios globalmente falando, no mundo, tá? Quando eu era criança, eu perdi uma amiguinha que tomou veneno. Na minha adolescência, eu perdi uma outra amiga que também tomou veneno. Então, o suicídio é algo que precisa sim ser combatido. E ao pensarmos nisso, nós precisamos cada vez mais falar sobre isso. Não é a morte. Na verdade, é a dor, né, Raquel? Quer que a dor pare. E o único mecanismo que, naquele momento do desespero, que eu digo que as pessoas podem sim estar num desespero muito grande, existem demônios muito grandes na cabeça da pessoa, e naquele momento a pessoa acha que se suicidando a dor vai parar. E quando nós olhamos isso, não vai. Por quê? Porque a gente vai causar dor nas nossas famílias. A dor continua para o outro lado. Então, nós precisamos, sim, observar isso, que os suicídios e os transtornos mentais, eles estão ali interligados, entrelaçados. Tem um psiquiatra, que é o Dr. Rodrigo de Almeida Ramos, ele aponta mais de 90% dos pacientes que se suicidaram havia uma doença mental relacionada. E, gente, não é que eu sou lelé da cuca, é uma depressão, é uma dor. Na maioria dos casos, o diagnóstico está associado com a depressão. Tá? Então, a gente precisa, sim, observar isso. Que esses transtornos mentais, principalmente entre jovens, cerca de 96,8% dos casos de suicídios estavam relacionados com os transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão. Em seguida, é o transtorno bipolar e o abuso de drogas. Gente, às vezes a gente fala assim, o fulano é bipolar, como se fosse uma brincadeira. Às vezes a pessoa é bipolar, mas ela não identificou que ela é bipolar. Ela muda, tem uma alternância muito grande. E, amores, eu não sou psicóloga, tá? Eu estou trabalhando o suicídio dentro de uma visão sociológica, mostrando mudanças de sociedade,
precisam de acompanhamentos médicos, precisa de acompanhamento de terapia. Se a terapia não der jeito, o psiquiatra entra com medicamentos. O que não dá, se é questão de saúde pública, não dá para a gente fechar os olhos e fingir que nada acontece. Também são fatores ali de risco para os suicídios, a situação de desemprego, sensações de vergonha, de desonra, desilusão amorosa, além de os antecedentes das doenças mentais que eu estou colocando aqui para vocês. Gente, mas a notícia boa, né? Podemos dizer, por um lado, que é uma coisa boa, que a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela também afirma que o suicídio tem prevenção em 90% dos casos. Por quê? Porque quando ela fala que a OMS que tem essa prevenção, nós precisamos observar que trata-se de um problema grave, sim, de saúde pública, sim, e que esses suicídios, eles poderão ser evitados em tempo oportuno, com base em evidências e com intervenções de baixo custo. Nós não podemos deixar que cheguem ao extremo. Então, para uma efetiva prevenção, as respostas nacionais e mundiais necessitam de ampla estratégia. Não dá para achar que a pessoa vai conseguir sair sozinha. Precisa de ajuda, precisa de tratamento. Eu sempre falo nas minhas aulas de sociologia que é importante a gente saber olhar o outro nos olhos. E quando nós olhamos o outro nos olhos, muitas vezes a gente está tão perdido no nosso mundo de loucura, na nossa correria do dia a dia, que a gente esquece de olhar o amigo, o irmão. Oi, Léo, lindão, seja bem-vindo. De olhar nos olhos. Por que, Silvia, que você está falando isso? Porque o pretenso suicida, ele dá sinais. Ele dá sinais. E os sinais são muito claros. Eu já não aguento mais. Eu gostaria de dormir e não acordar mais. São sinais muito claros. E que a família, os amigos, conseguem identificar isso. Mudanças de comportamento, de humor, pessoas que querem dormir, só dormir. Então, é uma depressão. Não tem forças para levantar da cama. E é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas acham que o outro é preguiçoso, que o outro não quer trabalhar. Gente, não é nada disso. Precisamos, sim, olhar o outro com olhos de amor, com olhos de irmãos. Pode haver a prevenção? Sim. E a prevenção começa dentro de casa. Começa a olhar o outro, o que está acontecendo dentro das próprias casas. Nós não podemos passar ali ileso. Achar que, tá tudo bem, só tá com sono demais acumulado. Será que é sono demais acumulado? Sente para conversar com a pessoa. Mas ela não quer falar. Comece. Comece. São os pequenos passos. Observem isso. E para combater o suicídio, começa com a gente. Começa olhando o outro nos olhos. Começa compreendendo o que o outro está passando. Não é frescura, pode ter certeza disso. Não é doença de rico, ok? Então, como eu falei na minha live de segunda-feira, quem não assistiu, né, os efeitos da pandemia, o que tem ocasionado na mente das pessoas, quem não assistiu, por favor, corre lá no meu canal do YouTube e assista. Eu passei
falando sobre ajuda profissional. Precisa de uma ajuda profissional, gente. Não tenham vergonha, não tenham medo. A ajuda profissional, ela faz toda a diferença. Nós temos o CVV, o Centro de Valorização da Vida aqui no Brasil. É o número 188. O chat deles funciona de segunda a quinta, das 9 horas da manhã a 1 hora da madrugada. Sexta-feira, das 15 às 23. Sábado, das 16 a 1 da manhã. E no domingo, das 17 a 1. Nesse momento, os serviços presenciais pelo CVV, eles estão suspensos devido à pandemia do coronavírus. Mas, gente, pode ligar, pode falar no chat. Oi, Dudinha, observem o amiguinho cabisbaixo sempre, o namorado que vive a chorar, o pai que diz que não suporta mais, observe. Há quem se esguela a pedir socorro e não é visto. Isso é mais triste ainda, Dudinha. Isso é uma grande verdade. Grande verdade. Faz um print desse. Porque quando nós falamos isso, dão sinais. O pretenso suicida, as pessoas falam assim, quando as pessoas falam que vão se matar, não se mata não é nada não. Espera acontecer a desgraça? Prestem atenção. Os sinais são dados às pessoas que não querem ver. Oi, Souza, tudo bom, lindona? Então, observem isso, queridos. Os sinais são dados às pessoas que não querem ver. Hoje, eu tenho sempre o prazer de dizer, eu ajudo pessoas a se tornarem as protagonistas das suas próprias vidas, a conquistar a vida que sempre sonhou, que desejou e que ainda não tem. E trago, sim, nas minhas lives, temas polêmicos, coloco lá nas minhas caixinhas de perguntas. Quando eu colocar lá, gente, fala lá, coloca as dores que vocês sentem, que eu vou trabalhar aqui nas lives. Todas as vezes que eu abrir caixinha de perguntas, coloca lá. Eu vejo e respondo e trago como tema das minhas lives. Por quê? Porque nós não podemos passar por essa vida indiferentemente. Nós precisamos, me perdoe, eu fico até emocionada mesmo. Nós precisamos fazer a diferença na vida das pessoas. E às vezes é uma pequena palavra que a gente fala que muda todo o dia daquela pessoa. Percebe? E por isso que cada vez mais eu venho a público e faço lives tratando desses temas polêmicos, para fazer com que cada pessoa conquiste o seu autoconhecimento valorizado. Vai fazer diferença, sim, na sua vida. Nós não podemos passar nessa vida simplesmente como passageiros. Nós temos que ser marcantes. Como aquele perfume gostoso que a gente sente e lembra de uma pessoa querida, nós temos que ser marcantes nas vidas das pessoas, para fazer a diferença na vida dessas pessoas. Cabe a cada um de nós, seres humanos, fazermos isso. Queridos, se tem que fazer, faça. Motivação não é fazer quando tem vontade, não. Nós podemos, sim, dar o nosso melhor. Nós podemos. Depende de cada um de nós. Queridos, gratidão imensa, imensa, por todos vocês que me acompanharam na minha live hoje e têm acompanhado nas minhas lives. Eu e o Instituto SAVE, toda a minha equipe maravilhosa, só temos que agradecê-los cada vez mais por estarem aqui conosco. Muitíssimo obrigada. Gratidão, queridos, é o que resume o meu coração que eu sinto neste momento por ter trabalhado um tema que eu estudo há muitos anos,
Gosto muito de falar dele, porque a gente precisa combater os suicídios. Obrigada infinitamente por todos vocês terem passado esses momentos comigo aqui, que a gente pôde refletir tudo isso que nos ocorre. Gratidão, queridos. Que eu possa ser melhor hoje do que eu fui ontem, que eu possa ser melhor amanhã do que eu estou sendo hoje. É o verdadeiro caminho para a evolução da humanidade. Obrigada, meus queridos, obrigada infinitamente, Senhor, por mais esse dia lindo e maravilhoso de todos nós. Gratidão mesmo. E dentro da análise transacional, quando a gente ama outra pessoa, a gente diz: eu quero que você seja. Então, meus queridos, eu quero que vocês sejam tudo aquilo que vocês realmente quiserem. Lutem pela vida, pela sua vida, pela vida do seu irmão, pela vida do próximo. Tchau!